Bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor esteja com cada uma de vocês. Hoje a nossa devocional ela vai agregar duas palavras que elas têm bastante coisas em comum. A primeira palavra ela vai falar sobre Davi. E ela está lá em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, que diz: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. E a nossa segunda palavra está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, vai falar sobre Elias. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: O que fazes aqui, Elias? Começando a nossa devocional, primeiro eu quero dizer para vocês o que essas duas passagens têm em comum, né? Prestando atenção na palavra, a gente consegue ver que tanto Elias quanto Davi eles se encontravam no mesmo lugar, que era a caverna, né? E o que é a caverna? A caverna para nós é um lugar de abrigo, de refúgio, de fuga, né? No Antigo Testamento, a gente pode ver a palavra caverna ela é muito usada. Muitos fugiam para a caverna para se esconder, que foi o caso de Davi, né? Deus ordenou que Davi ficasse lá para fugir de Saul, né? E Deus nos mostra que ele tinha um propósito para Davi, do porquê mandar Davi para a caverna. Porque ele mandou junto com Davi 400 homens. E ele usou da vida de Davi, né? Porque aqueles homens estavam ali porque eles precisavam de um refúgio, né? A gente pode ver que eram pessoas angustiadas, pessoas endividadas que estavam procurando um refúgio. E Deus usou da vida de Davi, dos testemunhos dele. E Davi pôde mostrar o Deus que ele servia e tocou a vida daquelas pessoas. Então a gente vê que Deus tinha um propósito para mandar Davi à caverna, e a gente vê que Davi estava na caverna por obediência a Deus, o que é o contrário de Elias, que Elias ele escolheu ir para a caverna como fuga, né? Porque ele estava fugindo de Jezabel. Então ele não foi porque Deus pediu que ele entrasse ali, ele foi porque ele quis. Elias escolheu na caverna. E essa passagem ela nos indaga a refletir, né? O Espírito Santo faz a gente refletir. Você que está passando por uma prova, você está nessa prova porque é plano de Deus para sua vida, ou porque você escolheu estar nessa prova, porque você escolheu entrar na caverna. Tentou várias vezes falar para Elias que ali não era o lugar dele. E somente na segunda tentativa foi que Elias obedeceu a Deus, né? Que ele ouviu a voz de Deus e saiu da caverna. Porque ele achava que ele estava sozinho. Tanto que tem a passagem de Reis, o versículo 10, ele começa a falar de si, que ele estava servindo ao Senhor, mas que estavam tentando matar ele e que ele se encontrava sozinho. Elias estava olhando somente para si. E quantos cristãos que não são assim? Quantas pessoas que olham somente para si e não enxergam o seu próximo, né? E olham somente para suas obras e não olham para Cristo. Quantas pessoas que não são assim, não são como Elias. Se Elias tivesse obedecido a Deus, na primeira vez que Deus falou com ele, ele sairia da caverna e veria que ele não estava sozinho, que havia mais 7.000 pessoas que também não se curvaram a Baal. Então, olha a diferença dos planos de Deus para a vida de Elias e para a vida de Davi. Davi foi obediente a Deus e Deus honrou ele, Deus usou da vida dele. A gente vê que Deus tinha um propósito para a vida de Davi, de ter colocado ele na caverna ali, que ele usou de Davi para tocar outras pessoas. E Elias estava na caverna por escolha. Deus tentava mostrar que a caverna não era lugar para ele, mesmo assim Elias ficou na caverna. Olha o tempo que Elias perdeu na caverna, né? Se ele tivesse ouvido a Deus, ele tinha recebido as bênçãos de Deus bem antes, né? E assim Deus é conosco. Quantas vezes Deus fala no nosso ouvido que o nosso lugar não é aqui, a gente insiste em lutar com as nossas próprias forças, insiste em dar ouvido à nossa razão e não à voz de Deus na nossa vida, né? Porque quando a gente encontra uma pessoa assim que a gente não espera, quando a gente vai num lugar e a gente encontra alguém que não é pra estar ali, a gente se assusta, né? Aqui não é o seu lugar. E assim é Deus conosco.
E Deus não obrigou Elias a sair da caverna. Então Deus não vai nos obrigar, Deus não vai nos tirar do nosso lugar, mas Ele vai falar conosco, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar situações, até que a gente obedeça a Ele, assim como Davi. Existem vários tipos de caverna. Existe a caverna do medo, do egoísmo, da falta de perdão. E a caverna do medo, ela é terrível, ela é pior de todas, porque de uma hora para outra você se esquece de quem você é. E o pior de tudo, você esquece do Deus que você serve. Elias orou e caiu fogo do céu. Ele desafiou os profetas de Baal. Por uma simples ameaça do diabo, ele entrou na caverna do medo e esqueceu de tudo que Deus havia feito através da vida dele. O medo é uma palavra de Satanás para aprisionar a vida, para te cegar. E a palavra nos diz que o amor, ele lança fora todo medo, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente não deve esquecer que Deus nos deu o poder sobre o diabo e todas as suas ameaças. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então por que a gente tem medo? Né? Para que temer se a gente tem um Deus grande que nos dá o poder contra o diabo? Não há nada que devemos ter medo. Nosso Deus é maior que todos os obstáculos e todas as setas do diabo. Como fala em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia. Aí, além da caverna do medo, existe a caverna do egoísmo, que é quando a pessoa se fecha dentro dessa caverna e só se preocupa com a sua própria vida. Não ama as pessoas que estão à sua volta. Ou quando tem a oportunidade de amar, fazem como Jonas, né? Que não se importou com o povo e fugiu. Não sejam como Jonas. Jonas, ele não queria pregar para Nínive, porque ele não queria que toda aquela maldade da cidade, não queria que o povo se arrependesse e tivesse a chance de servir a Deus. Jonas foi egoísta e olha o que aconteceu com ele, né? Então, param de se prender a si mesmo, no seu egoísmo, nas suas vidinhas, nos seus passeios e parar de se importar com as pessoas que se lixem. Não sejam assim. Não se prendam à caverna do egoísmo, né? E fora essas duas cavernas, ainda tem a caverna da falta de perdão, que também é terrível. Que já vi pessoas morrendo dizendo que não sou Deus para te perdoar. Quantas pessoas estão nessa caverna? Odeiam, desejam mal, não perdoam de forma alguma, se apegam a uma falha que a pessoa cometeu e esquecem de todas as coisas boas que essa pessoa fez para ela. Outros até usam autoridade de dirigir uma igreja e não dão mais oportunidade a outras pessoas só porque a pessoa a magoou com certa atitude. Onde está o perdão? Já pensou se Deus tratasse a gente assim? Quantas vezes que a gente pede perdão, Deus nos perdoa, a gente vai lá, faz de novo e Deus continua nos perdoando. Olha que Pai bondoso que Deus é, né? Deus sempre nos perdoa e nós não queremos perdoar o nosso irmão. Mas hoje, em nome de Jesus, vamos dizer não para essa caverna da falta de perdão. Se dizemos que servimos a Deus, devemos andar como Ele andou. E a respeito daqueles que o traiu, Ele disse: Pai, perdoai-os, pois Ele não sabe o que faz. Saia da caverna. Foi isso que Deus falou para Elias: saia desse lugar, pois eu não te quero nele. E essa voz do nosso Deus maravilhoso continua falando conosco até hoje: saia da caverna. E Deus continua nos chamando para sair fora dessas cavernas que a gente mesmo entra em desobediência a Deus. Observe que foi Elias que entrou, não foi Deus que colocou ele lá. Então, assim, para refletir: o que você está passando hoje é prova de Deus ou foi você que entrou na caverna? Pensa nisso. Sabe se nisso o que está acontecendo na sua vida é de Deus, ou é da carne, ou é do próprio diabo? Saia da caverna do medo, do egoísmo, da falta de perdão. Pois esses sentimentos só vão destruir a tua vida. Se você tem convicção do teu chamado, do que você está passando é plano de Deus, siga em frente e não olha para trás. Deus vai falar muito contigo e os teus caminhos estarão seguros. Não dê ouvido a vozes negativas, mas dê ouvido à voz do Espírito Santo, que ela vai te encaminhar. Mas se você vê que o que você está passando foi você que procurou, se é fruto da tua própria consequência, algo que você buscou, que hoje você decide, em nome de Jesus, sair dessa caverna e decida dar ouvidos a Deus, que Deus falará contigo. Mas você precisa decidir sair. Você precisa deixar Deus agir, pois só o Senhor pode liberar a palavra que vai te dar forças para você sair dessa caverna. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai,
Obrigado, Pai, por essa palavra que edificou o nosso coração, Senhor. Obrigado, Pai, por Senhor nos dar o fruto do Espírito Santo, Pai. A Tua voz mansa que nos diz o que devemos fazer, Pai. Hoje, em nome de Jesus, se há alguma vida, Pai, que se encontra em uma dessas cavernas que o Senhor nos mostrou hoje, que em nome de Jesus o Senhor dê forças para ela sair, Pai. Que em nome de Jesus hoje ela decida sair, Pai, dessa caverna que aprende, pois o diabo não tem o poder. O Senhor nos mostra na palavra que o Senhor nos dá autoridade em Teu santo nome para quebrar com as maldições do diabo, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, hoje nós liberamos palavras de bênção, Pai, de prosperidade sobre as nossas vidas, Senhor. Continua agindo, Pai, segundo a Tua vontade em nossas vidas. E não que a gente possa trabalhar conforme a Tua vontade, Senhor, e não com as nossas próprias razões. Em nome de Jesus, Pai. Amém.